O setor elétrico brasileiro, ele sempre foi aquele porto seguro na bolsa, né? O destino certo para quem buscava dividendos mais previsíveis. Mas e agora? Com a renda fixa pagando juros reais que a gente não via há muito tempo, fica a pergunta: essa tese de investimento ainda para em pé? Bom, nos próximos minutos a gente vai fundo numa análise baseada em dados de mercado para descobrir onde é que estão as verdadeiras oportunidades e, claro, os riscos em cada pedacinho do setor elétrico hoje. Vamos ver se o queridinho da bolsa ainda merece esse título? Para isso, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai relembrar o legado do setor olhando o desempenho histórico. Depois, vamos encarar o grande desafio do momento, essa competição forte com a renda fixa. E a partir daí, a gente mergulha de cabeça em cada segmento: geração, transmissão e distribuição. No final, a gente junta tudo e tenta identificar onde as melhores oportunidades podem estar nesse exato momento. Então, para começar, é fundamental entender o porquê dessa fama toda, dessa reputação tão sólida do setor elétrico. O histórico de performance não só explica essa fama, como também serve de base para toda a nossa análise. Olha, esse número aqui é de cair o queixo. Desde 2009, o Índice de Energia Elétrica, o famoso IEI, que é tipo um termômetro do desempenho das principais empresas de energia na Bolsa, entregou um retorno total de 758%. Isso mostra não só um crescimento absurdo, mas uma consistência impressionante ao longo de mais de uma década, passando por tudo que é cenário econômico. Agora, o que realmente bota o setor em outro patamar é essa comparação aqui. No mesmo período que o IE rendeu seus 758%, o Ibovespa, que é o nosso principal índice da Bolsa, teve um retorno de 364%. Ou seja, o setor de energia entregou mais que o dobro do retorno do mercado como um todo. Fica bem claro por que ele ganhou essa fama de ser um investimento tão sólido e rentável, né? E só para deixar essa diferença ainda mais palpável, vamos transformar essas porcentagens em grana. Pensa só, se alguém tivesse investido R$100 mil lá em 2009, hoje teria R$858 mil se tivesse aplicado no I. Já no Ibovespa, o mesmo valor teria virado 464 mil. A diferença na construção de patrimônio é, assim, brutal. Pois é, mas passado, por mais brilhante que tenha sido, não garante o futuro. Hoje, o setor elétrico tem um concorrente de peso que meio que mudou as regras do jogo: a renda fixa, com juros reais super atrativos. Tem uma percepção no mercado que já virou quase um ditado, que é essa frase aí: pela estabilidade, pelas receitas previsíveis, pela distribuição constante de dividendos, as ações de energia são vistas como uma alternativa à renda fixa. O problema começa quando a renda fixa de verdade, aquela com risco muito menor do governo, começa a oferecer retornos que batem de frente com os das ações. Aí a gente se pergunta se vale a pena correr um risco maior. E essa tabela ilustra o dilema com números, de forma bem clara. De um lado, a gente tem um título do Tesouro IPCA+, que é o investimento mais seguro do Brasil, garantindo um retorno real, ou seja, um ganho já descontando a inflação, de mais ou menos 7,5% ao ano. Do outro, a projeção do Banco BTG para um retorno médio real do setor de utilidades públicas, que inclui as elétricas, é de 8,18%. A diferença, aquele prêmio para correr o risco de investir em ações, é de míseros 0,68%. Isso leva a uma pergunta fundamental: vale a pena assumir o risco da bolsa para um ganho adicional tão pequeno? Esse gráfico aqui é fundamental para entender o momento. Ele mostra a evolução do tal prêmio de risco, que é basicamente o quanto a mais se espera ganhar para justificar a troca da segurança de um título do governo pelo risco de uma ação de energia. Historicamente, esse prêmio ficava ali na casa dos 4 pontos percentuais. Hoje, como a gente viu, ele está abaixo de 1 ponto. E qual a consequência direta disso? A escolha de qual ação comprar se torna muito mais crítica. Não dá mais para só investir no setor. É preciso achar as empresas que realmente podem entregar um retorno que compense o risco. Bom, com o cenário geral desenhado, vamos agora mergulhar em cada segmento. Começando pela geração, que é a ponta da cadeia, onde a energia é produzida. Esse segmento é marcado pela exposição aos preços da energia no mercado livre, a fatores como o nível dos reservatórios, o que o torna uma equação de mais risco, mas, por outro lado, com um potencial de retornos mais altos. Olhando os dados do BTG para as geradoras, um nome salta aos olhos: Auren, com retorno real esperado de 11% acima da inflação. Já as outras gigantes do setor, como Axen, Eneva e Engie, têm projeções bem mais modestas, entre 4,9% e 5,9%, ou seja, bem abaixo do que a renda fixa oferece hoje. Isso quer dizer que, para o banco, o preço atual dessas ações não compensa. Mas o que explica esse potencial todo da Auren?
Como a gente vai ver, esse prêmio não vem de graça. E aqui está o pulo do gato para entender o caso da Auren. A projeção de retorno elevado é um reflexo direto do risco que o mercado enxerga. A empresa reportou prejuízo e a sua alavancagem financeira, que a gente mede pela relação entre dívida líquida e EBITDA, está em 4,8 vezes. Isso quer dizer que a dívida total dela é quase 5 vezes maior do que a sua capacidade de gerar caixa em um ano, um nível bem alto. O mercado, então, exige um retorno maior para compensar esse risco. O lado bom é que a dívida que existe tem um custo baixo e a empresa não tem grandes vencimentos vindo por aí. É o típico caso de uma aposta de alto risco, que pode gerar um retorno altíssimo se a empresa conseguir virar o jogo. Muito bem, agora vamos para o segmento de transmissão. Esse é, historicamente, o porto seguro dentro do porto seguro. É o segmento mais previsível de todos, porque as receitas são fixas, definidas em contratos longuíssimos e corrigidas todo ano pela inflação. Olha, os dados aqui contam uma história bem diferente da anterior. Na visão do BTG, a transmissão é o segmento menos atrativo hoje. Empresas como Taesa e ISA-CTEP, super famosas por serem ótimas pagadoras de dividendos, mostram retornos esperados de 4,2% e 5,6% acima da inflação. De novo, são números que perdem para a renda fixa. Mas tem uma clara exceção, a Alupar, com uma projeção bem mais forte, de 9,5% de retorno real. O que será que explica essa diferença tão grande dentro do mesmo segmento? A resposta está toda na estratégia de alocação de capital, e esse slide mostra isso de forma genial. Enquanto a Taesa e a ISA-CTEP têm a política de distribuir quase todo o lucro em forma de dividendos, o famoso payout de 75% a 100%, a Alupar faz diferente. Ela segura mais ou menos metade do seu caixa para reinvestir em novos projetos de crescimento. O resultado? Um dividendo menor agora, mas um potencial de valorização e de retornos futuros muito maior, o que justifica a projeção mais otimista. São perfis bem diferentes, um para quem quer renda imediata, outro para quem foca no crescimento a longo prazo. E aqui, uma pequena pausa. Se análises mais a fundo, como esta, que vão nos números para ajudar as decisões de investimento, são úteis, que tal se inscrever no canal? É a melhor forma de apoiar o nosso trabalho e de não perder os próximos conteúdos. E mais uma dica rápida: conhecimento é tudo. Para quem quer investir com mais segurança, preparei uma seleção especial de livros que são obrigatórios sobre o mercado financeiro. A lista completa, com os links, está aqui embaixo na descrição. Chegamos ao nosso último segmento, o de distribuição. É a ponta final que leva a energia até as nossas casas e empresas. E pela análise do BTG, pode ser que aqui esteja o melhor ponto de equilíbrio hoje entre risco, retorno e dividendos. E os números aqui são bem convincentes, viu? A gente vê retornos totais esperados muito sólidos. Equatorial na frente com projeção de inflação mais 10%, seguida de perto por Energisa com 9,3% e Semig com 8%. Todas oferecendo um prêmio bem interessante sobre a renda fixa. Mas queria chamar a atenção para um detalhe na CPFL. Apesar do retorno total esperado ser um pouco menor, de 6,7%, ela se destaca com um dividendo já anunciado que dá um retorno imediato de quase 8% sobre o preço atual da ação. É um retorno concreto que entra no bolso no curto prazo e isso é muito atrativo no cenário de hoje. E o caso da CPFL merece um destaque especial. Existia um medo danado no mercado quando o grupo chinês State Grid comprou o controle da empresa, lá em 2017. Muita gente achava que a nova gestão ia focar menos em dar lucro para o acionista minoritário. Mas o que os dados mostram é exatamente o contrário. O lucro que vinha caindo antes da compra saltou de R$ 1 bilhão para uma projeção de 5,5 bilhões em 2025. Foi um crescimento consistente, robusto, que não só quebrou paradigmas, mas recompensou quem confiou na nova gestão. E voltamos a esse número, 8%, porque ele é muito poderoso no cenário atual. Lembra que a gente falou do Tesouro IPCA+, pagando 7,5% de juro real? Pois é, aqui a gente tem uma empresa sólida, crescendo, que oferece um dividendo imediato de quase 8%, já anunciado e com data para cair na conta. Isso significa que só com os dividendos o investidor já tem um retorno que compete de igual para igual com o título mais seguro do país. E ainda tem o bônus de poder ganhar com a valorização da ação. É uma combinação que chama muita, mas muita atenção. Muito bem. Depois de passar por todos os segmentos, analisar os dados, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça e resumir o que a gente encontrou para tentar clarear o caminho. Este quadro final sintetiza bem a nossa análise. O que os dados sugerem é que cada segmento hoje atende a um perfil diferente. O segmento de geração tem o maior potencial de retorno, mas ele está concentrado em ativos de alto risco como a Auren. Então é uma opção para quem tem mais apetite ao risco. A transmissão
que historicamente é a mais segura, parece menos atrativa nos preços de hoje, com a grande exceção da Ulupar, que é uma tese de crescimento de longo prazo, não de renda imediata. E, por fim, a distribuição aparece como o segmento com a combinação mais equilibrada, oferecendo projeções de retorno sólidas entre 8% e 10% acima da inflação, e com empresas como a CPFL entregando um dividendo imediato muito competitivo. E agora a gente quer saber a sua opinião. Qual a sua visão sobre o setor elétrico nesse momento? Concorda com essa análise que se baseia nos dados do BTG? Quais são as suas ações preferidas e por quê? Deixe o seu comentário aqui embaixo, vamos enriquecer essa discussão. E claro, se esse conteúdo foi útil, não se esquece de se inscrever para não perder as próximas análises. Um forte abraço e até a próxima!